Oi, o Ciência Azul está começando agora. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde, né? Só que mais da metade dos brasileiros tem algum tipo de problema ligado ao sono. Desde a insônia até o ronco, a apneia, que é quando a pessoa para de respirar enquanto dorme. Vamos saber mais sobre o tratamento desses problemas com Fausto Ito, que é especialista em distúrbios do sono. Sim, uma das formas de tratamento, por exemplo, para a insônia é medicamentos, mas tem também a questão da higiene do sono. A higiene do sono é a pessoa se adequar ao que ela faz durante o dia e durante a noite para poder ter um sono reparador. Por exemplo, fazer atividade física durante o dia é excelente, é uma excelente opção. Só tem que tomar determinados cuidados, porque a atividade física próximo à hora de dormir, a pessoa fica muito excitada e até essa adrenalina baixar, ela vai demorar para dormir, vai ter uma latência do sono maior que a gente chama. Então, o ideal é continuar fazendo os exercícios físicos. Se isso for pelo menos 4 horas antes da pessoa dormir, é o melhor horário. Mas é claro também que, às vezes, assim, essas regras não são rígidas. A pessoa pode, às vezes, por dificuldade de trabalho, por dificuldade de faculdade, estudos, etc., a pessoa não consegue fazer nesses horários. Mas, assim, o mais importante é fazer exercícios físicos. A outra é principalmente a pessoa que tem problemas de distúrbios respiratórios do sono, que como é o caso dos roncos e das apneias durante o sono, a primeira opção de tratamento dessa pessoa é ela emagrecer. O emagrecimento ele é fundamental para o tratamento dos distúrbios do sono. Por quê? No caso do homem, a tendência é o homem engordar da cintura para cima. A circunferência de pescoço do homem acima de 42 centímetros já compromete a passagem do ar pelas vias aéreas respiratórias e dificulta essa pessoa respirar durante a noite. Então, assim, circunferência de cintura também, no caso do homem, acima de 94 centímetros, também compromete a passagem do ar também, jamais nas vias aéreas inferiores. Então, o que acontece durante o sono? A pessoa fica com dificuldades de respirar por causa da obesidade. E de cintura é quanto? De cintura é a partir de 94 centímetros. Isso para o homem? Para o homem. E a mulher tem que ter um pescoço de quanto? Para a mulher é 38 centímetros. Se ela 38 mais centímetros de pescoço e também de cintura. Ela deve ter alguma coisa por volta de 88 centímetros de cintura. As mulheres. Isso. Não é isso que vai determinar se a pessoa vai roncar ou não, mas isso ou vai atrapalhar ou vai ter um sono de má qualidade em função disso. É claro que existem outros fatores. E aí se a pessoa vai medir e tal, emagreceu ou não vai emagrecer, mas não tem outra solução, tipo aquelas fitinhas que faz propaganda na televisão? Não, isso não tem assim, comprovação científica, isso. As formas de tratamento tradicionais para distúrbios respiratórios do sono são o CPAP e os aparelhos bucais. E CPAP são aqueles aparelhões? Isso, aqueles aparelhos que colocam no rosto e a pessoa dorme com esses aparelhos. São aparelhos que a gente sabe que eles são um pouco incômodos, mas são extremamente eficientes. A sonografia ele é o principal exame que é utilizado atualmente para poder detectar se a pessoa tem algum problema relacionado ao sono. Porque é durante esse exame que se faz, por exemplo, o diagnóstico. Se essa pessoa tem um problema de insônia, se essa pessoa tem um problema de apneia, se essa pessoa tem um problema de ronco, de bruxismo do sono, algum problema de síndrome de pernas inquietas. Então, ele detecta diversos distúrbios ao longo daquela noite de monitorização, que é o exame do sono, que é a polissonografia. Então, é a partir disso que o médico vai orientar esse paciente para o tratamento. E daí, dependendo da gravidade, se essa pessoa tem, por exemplo, uma apneia leve, moderada, ou se essa pessoa tem associado ronco, isso pode estar indicado aparelho bucal, aparelho de avanço mandibular que projeta a mandíbula para frente. Aqui dá para a gente exemplificar como é que esses aparelhos funcionam. Então, o aparelho é colocado, uma placa oclusal colocada nos dentes. E aí, essa mandíbula é projetada para frente. Agora está dando para ver. A língua. Está dando para ver? Agora está. Sim. Então, isso, o que é utilizado? Então, são aparelhos bucais, são placas que colocam sobre os dentes da pessoa. E o que esse aparelho faz? Aqui assim? Isso. E durante a noite vai vir um outro aparelho na parte de cima, as duas placas que são separadas. Peraí, deixa eu tirar minha mão, senão não dá para ver.
Isso. E vai vir elásticos encaixados aqui, que vai ligar a parte superior à inferior. E aí o que acontece? O resultado é projeção da mandíbula para frente. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar a passagem do ar da pessoa na garganta. O que acontece com isso? Aumentou a passagem do ar na garganta, vai evitar a obstrução durante a noite. Então aqui dá para mostrar melhor como é que funciona isso. Eu tenho que ficar em pé, isso a gente não vai conseguir mostrar. Quer que eu segure? Pode ser. Você mostra? Pode ser. Em pé já é difícil que dinâmica. Deu? Aí, deu. Vou utilizar a sua caneta. Olha, por aquele monitor ali você pode acompanhar, que vai dar certo, tá vendo? Isso, ok. Então o que acontece? Durante a noite, a língua, que é o principal músculo da nossa garganta, ela escorrega para trás e obstrui a passagem do ar que vem do nariz, passa por aqui por cima, e essa região aqui é que vai obstruir porque a língua foi para trás e impede a passagem do ar na garganta. Então, com o aparelho bucal, por exemplo, a gente evita que isso aconteça projetando a mandíbula da pessoa para frente. Aí o ar passa aqui na garganta sem ter a obstrução. Porque, na verdade, a tradução da dificuldade do ar passando pela orofaringe é o ronco. Está feita a queixa do casal. É um homem roncando e a mulher com insônia. Um dos primeiros sintomas que acontecem é o barulho do ronco. Sim, é um estado de alerta ali. O organismo o ronco ele funciona como um sinal de perigo. Porque ele quer dizer o quê? Que a pessoa, durante a noite, está tendo dificuldades de respirar. O ronco é o balançar da úvula, da campainha, durante o sono. Cadê a campainha? A campainha é essa estrutura que está aqui. Ó. Essa estrutura aqui. Isso. Isso aqui, quando o ar passa e essa região está estreitada, isso aqui vibra, não só a úvula, que é a campainha, como também as paredes da garganta vibram. E produz o barulho característico do ronco, que em alguns casos pode chegar a até 95 decibéis. É importante. Isso que eles comentaram é importante porque isso é o que a gente chama de tratamento multiprofissional. Isso é importante, é o que eu deixo bem claro para todos os pacientes que me procuram, que é o quê? Não adianta só a pessoa achar que com um aparelho bucal, ou que com uma máscara nasal, ou que só com emagrecimento vai resolver um problema de distúrbios do sono. Normalmente isso não acontece. O que acontece é quando você soma as terapias e faz essa associação. Por exemplo, que era o que a gente estava falando, se a pessoa estava acima do peso, ela conseguiu emagrecer, excelente, isso faz parte do tratamento. Utilizando o aparelho bucal, também, isso também vai colaborar. Se essa pessoa tem uma dieta equilibrada, também, isso também vai ajudar, que depois ela vai citar, inclusive, quais são os alimentos que auxiliam durante esse tratamento. Mas eu queria saber assim, não tem uma coisa, por exemplo, você falou da boa higiene do sono. Sim. O que é a boa higiene do sono? Não ter televisão no quarto, não ficar acordado até tarde? Exatamente. Por exemplo, principalmente tentar relaxar antes de dormir. Isso. É o que a gente chama assim, esse tentar relaxar durante dormir é importantíssimo, porque é o que a gente chama de ritual para o sono. Porque quando a pessoa chega do trabalho, ela chega estressada, chega com a adrenalina lá em cima, até ela baixar essa adrenalina para conseguir dormir, isso leva um determinado tempo. Se, por exemplo, essa pessoa consumiu muito café durante o dia, ou alimentos ricos em cafeína, café, chocolate, refrigerantes, etc., isso permanece na circulação sanguínea até de noite. E se isso for se acumulando, principalmente energéticos também, e se isso vai se acumulando no organismo da pessoa, ela vai ter uma dificuldade de iniciar o sono. Então, isso faz parte da higiene do sono. Efeito cumulativo? Sim. E por quanto tempo permanece? Sim. Mais ou menos em torno de 6 horas na circulação. Então, se você tomar até 4 da tarde, por exemplo... Isso, exatamente. Isso é uma das recomendações na higiene do sono. Mesmo que seja uma carga grande de café, por exemplo, se você toma muito café de manhã, mas não toma nada depois das 4 da tarde... Isso. O que é recomendável? A pessoa evitar o uso de bebidas cafeinadas após 4 horas da tarde. Tá. De bebidas que estimulam o sistema nervoso central, também. Né? E aí entram os achocolatados, as cafeínas, por conta das teínas. Mas nada mais é do que tentar respeitar um ciclo biológico que a gente tem. Sim. Você acorda pela manhã porque aumenta o cortisol, você começa a ter um sono mais para as 6, 8 horas da noite, porque você começa a ter uma invasão da melatonina no teu sangue. Então é respeitar aquilo que a gente já traz na nossa
filogenética, né, na nossa evolução. Exatamente, porque a questão da melatonina, como ela citou, ela é importante porque a melatonina ela começa a ser produzida pelo nosso organismo quando o sol se põe. Então, isso começa a ocorrer que horas? A partir de 6 horas da tarde. Então, quando o sol está se pondo, a produção da nossa melatonina aumenta e essa produção desse hormônio aumentada no nosso organismo induz ao sono. Então, a pessoa, a partir desse horário, por isso que é recomendável, não consuma bebidas cafeinadas. Assim como jantar próximo à hora de dormir também. Deve-se evitar isso. Isso é completamente contraindicado para quem tem distúrbios respiratórios do sono. E o álcool? Também, álcool é outro fator assim que é fundamental. O álcool ele deprime o sistema nervoso central, a pessoa relaxa mais durante a noite, vai ter muito mais eventos de apneia e tempos de apneia também aumentados, assim como a frequência do ronco. E normalmente essa pessoa, a gente pode perceber, qualquer um que foi para balada, tomou bebidas alcoólicas, encheu a cara, no outro dia como é que ela acorda? Péssima, de ressaca. É exatamente esse o efeito. Mas mesmo você pode não ir para balada, só de você tomar exagerado a dose, mesmo sentado, já altera toda a arquitetura do tudo. sono, toda a qualidade do seu sono vai por água abaixo. Na verdade, se dorme melhor, bom, quase tudo na vida fica melhor se você fizer um uso moderado. Sim, exatamente. Essa é o bom senso. É o que a juventude Se hoje você faz tomar ao uma contrário. porranca, Sim. claro que você vai dormir. Inicialmente vai dar aquela desmaiada. Exatamente. Mas porque depois você vai acordar ressaqueado, vai ter um sono. No início, né? o álcool ele até induz o sono. As pessoas até falam, poxa, eu preciso de tomar uma taça de vinho, eu preciso de tomar uma cerveja no final do dia para poder dormir. Uma taça de vinho também não deixa ninguém de ressaca. Sim, Quer dizer, mas a não ser uma pessoa muito sensível. é bom que isso É que a seja pessoa não toma uma taça. evitado antes de dormir. Exatamente. Toma Porque vai uma, vai inteira. duas Pra e foi mim, uma faz garrafa. bem trevendo. Seria ligado à Hein? construção Pra mim, dos tomar uma hábitos, né? taça de vinho e dormir é uma beleza. Pois é, pra você vai relaxar, porque relaxar, depende muito da... Não, mas... de pessoa... Peraí, não vai sobrar nada pra você parar nessa hora. Na verdade, se você tomar uma taça... É que ninguém toma uma taça, quer dizer, ninguém. Ela toma, a Eleonora. Sim, assim, é que assim, Uma a gente taça sabe é, assim, dos benefícios. profilático, A né? gente sabe dos benefícios, mas o que é importante para o sono? É você distanciar da hora de dormir. Exato. Mas assim, as pessoas geralmente gostam de fazer uso daquela Mas taça você de vai vinho usar quando pra chega no relaxar trabalho. e depois você chegar no Exatamente. trabalho. O sono ele é dividido em 5 fases. O que acontece? As fases 1 e 2 é sono superficial. As fases 3 e 4 já é um sono profundo e o sono REM é a fase dos sonhos. Então, o que a gente sabe até hoje em relação a essas fases do sono? Fase 3 e 4, que é o sono profundo, e sono REM, são o sono que a gente chama de sono reparador. São, digamos assim, são as fases mais importantes do nosso sono para que a gente consiga se recuperar fisicamente, mentalmente e no outro dia conseguir produzir de uma forma adequada, de uma forma satisfatória. E daí? Quando isso não é respeitado, quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de ronco, de apneia do sono, algum problema de distúrbio respiratório do sono, ela não consegue passar por todas essas fases do sono e cumprir um ciclo. Por exemplo, ela iniciou o sono, passa pela fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sonha, aí depois ela vai ter um sono REM. Sonhou no sono REM. Aí depois, ela tem que repetir essas fases ao longo da noite, mais ou menos entre 4 a 6 vezes. Aí essa pessoa consegue ter um sono reparador e esse sono tem que ser de forma contínua, para que no dia seguinte ela consiga estar restabelecida para fazer suas atividades. Quando a pessoa tem os distúrbios do sono, essas etapas do sono elas são entrecortadas, ou pelo ronco, ou pelas apneias, ou pelos microdespertares. Microdespertares é a pessoa acorda durante o sono, mas ela não tem consciência disso. Na maioria das vezes ela não sabe que acordou. O exame que registra isso é exatamente a polissonografia. Então consegue registrar quantas apneias a pessoa teve, quantos microdespertares ela teve, se ela acordou no meio do sono, se ela acordou e conseguiu voltar a dormir. Não é um exame também simples para se fazer assim, todo mundo.
toda uma população fazer. Sim, mas, por exemplo, em São Paulo o pessoal atende pelo SUS. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem diversas clínicas e também tem um hospital que é o da UFRJ que também faz esse atendimento também de forma pública. Mas fora isso, os planos de saúde cobrem esse exame e esse exame é fundamental. É o parâmetro objetivo que quem trabalha com distúrbios do sono tem para poder detectar, diagnosticar e principalmente acompanhar esses pacientes de acordo com cada tratamento que ele faz. Só não